Olá, eu sou Vanessa Araújo, faço parte da diretoria da IBRAVISSIME, Associazione Culturale Italiana di Londrina, no Paraná. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Rogério Spoladori sobre um tema muito importante para quem busca informações sobre o reconhecimento da cidadania italiana. O tema é retificação de documentos. Rogério, a maioria dos descendentes de italiano que tem interesse no reconhecimento da cidadania se depara, durante o processo, com erros nos registros dos familiares. O que é preciso fazer para corrigir esses erros? Então, nesses casos é necessário retificar os documentos. Existem alguns princípios no direito dos registros públicos que eles são os norteadores. Basicamente, acredito que os principais na área de registro civil são fidelidade, realidade e continuidade. Legalidade, porque todos os documentos têm que ser de acordo com a lei vigente. Continuidade, porque eles têm que seguir uma ordem lógica e cronológica. E fidelidade, porque eles têm que exprimir a realidade dos fatos. Eles não podem ser, de forma alguma, contra algum desses princípios. Se tiver algo contra esses princípios e não tiver comprovado o erro, então não é possível retificar. É possível retificar um registro sem ajuizar a ação? Essa já é uma questão um pouco mais complicada. A Lei de Registros Públicos teve duas grandes alterações com relação a esse tema. Em 2009, foi autorizada a retificação de ofício diretamente no cartório, mas ela exigia a participação do Ministério Público. Então era um pouco mais complicado, a pessoa tinha que formular o pedido diretamente no cartório, o cartório encaminhava para o Ministério Público dava um parecer e o cartorário poderia retificar ou não. Isso daí teve pouca, para não falar nenhuma efetividade. Agora, mais recentemente, em 2017, se eu não me engano, em setembro, foi autorizado a retificação desde que comprovado o erro, que não exige indagação, e aí não é mais necessário tampouco a participação do Ministério Público, nem de autorização judicial. Então facilitou a vida. Facilitou, mas em tese ela era para ter mais efetividade. Não se sabe exatamente se falta conhecimento das pessoas de já apresentar esse pedido diretamente no cartório, ou se até mesmo continua havendo recusa pelos próprios cartorários. Então, na prática, a gente tem visto pouca retificação de ofício pelo cartório, muito embora autorizado. Conta para nós, Rogério, qualquer pessoa pode entrar com ação de retificação? Qualquer pessoa pode, mas para retificar somente ou os próprios registros ou dos familiares já falecidos. Se eventualmente existe algum familiar ainda vivo que precisa da retificação, tem que ter a aquiescência dessa própria pessoa, porque isso daí é o que a gente chama de direito personalíssimo. E você poderia dar um exemplo para nós? Eu posso citar um caso pessoal meu. Eu me chamo Rogério Spoladori, meu pai se chamava Ruggero Spoladori. Por conta da dificuldade na pronúncia do nome dele, ele era socialmente conhecido como Rogério. Quando a primeira mulher dele faleceu, constou no registro de óbito dela que ela deixou o viúvo Rogério Spoladori. Aí entra aquilo que eu falei sobre o princípio da continuidade dos registros públicos. Eu tinha que comprovar que o meu pai já era viúvo para justificar o casamento dele com a minha mãe. Então eu precisava retificar o registro de óbito dessa primeira mulher dele. Mas eu não sou descendente dela. Embora fosse o nome do meu pai, e eu tenho interesse na retificação do nome do meu pai, eu não sou descendente. Então foi necessário que uma irmã minha, filha dessa mulher e portanto legítima, para pleitear o direito. Então, e até mesmo por isso que é tão necessário comprovar a cadeia registral, que por sinal é diferente de árvore genealógica. E qual é a diferença entre cadeia registral e árvore genealógica? A árvore genealógica é aquela que a gente monta para apresentar diretamente no processo de cidadania. Ela vai demonstrar ascendência até o ente italiano.
A cadeia registral, que é necessária para a ação de retificação, é para comprovar a fidelidade dos registros. Então, você tem que, somente a partir do registro de nascimento, é o único assento que a gente possui que consta o nome dos avós. Então, você pega o registro de nascimento, nome do pai e o nome do avô paterno, por exemplo. A partir do momento que pega o registro de nascimento do seu pai, consta o nome do pai dele, seu avô paterno, e o avô dele, seu bisavô. Então você tem que seguir essa cadeia para conseguir comprovar a existência do vínculo familiar. E até mesmo daí para entrar na questão da legitimidade para pleitear a retificação dos registros. Uma pergunta importantíssima. Quais são as informações nos registros passíveis de retificação? Então, a Lei de Registros Públicos ela elenca pontualmente quais são as informações necessárias em cada um dos registros. Lá tem indicado quais são as informações necessárias para o nascimento, casamento e óbito. E onde a gente encontra essa lei de registros? Só digitar no Google, Lei de Registros Públicos, vai abrir o site do Senado, está lá a lei atualmente vigente, com todas as alterações. E informações bem necessárias. Fácil, sim. Aí, por exemplo, alguns descendentes de italiano, eles querem incluir algumas informações que não constam em lei. Como, por exemplo, José quer indicar no nascimento dele que ele é descendente, né, consta lá o nome do pai dele e o nome do avô, Luigi Italiano. Como a Lei de Registros Públicos não prevê a nacionalidade do avô no registro de nascimento, então não é possível autorizar isso daí porque, novamente, a gente esbarra no princípio da legalidade. Ou seja, não é porque a pessoa quer que pode ser inserido. Exatamente. Então, como é que funciona a retificação de documentos pessoais? Então, no caso dos documentos pessoais, não é necessário ação de retificação. O que a pessoa deve fazer é, depois de ter já o registro retificado, por exemplo, alguma alteração na grafia do sobrenome, ela leva o registro retificado junto a cada órgão e pela via administrativa ela promove a emissão de novo documento. Vamos a um exemplo. Se eu não encontro o registro de nascimento do meu avô, o que eu devo fazer? Nesses casos, é necessária a restauração de documento. A restauração do registro civil. A gente sempre brinca que ninguém escapa dos registros públicos, pelo menos não do nascimento e do óbito. O casamento, eventualmente, divórcio, emancipação e etc. Mas o nascimento e o óbito, ninguém escapa. Então, é necessário juntar o máximo daquelas informações necessárias que a Lei de Registros Públicos elenca, como essenciais para cada um dos registros, juntar o máximo necessário dessas informações para restaurar um documento. Então, tem como fazer a restauração de qualquer documento? Então, é necessário fazer a restauração de ou registro que não foi realizado ou que não é possível encontrar. Alguns registros, de fato, não foram realizados. Por exemplo, muito antigamente, algumas crianças nasciam, os pais, ao invés de fazer o registro diretamente, ficavam somente com a certidão de batismo. Como não foi feito o registro e a lei exige o registro público, então é possível juntar o máximo de informações que a Lei de Registros Públicos elenca como necessários para fazer essa restauração. E também tem os casos que não são possíveis mais encontrar o documento. Por exemplo, um incêndio no cartório de registro civil ou de grandes tragédias, como por exemplo em Brumadinho, o cartório foi inundado. Aí é necessário juntar sempre o máximo de informação necessária com base em certidão de batismo, em certidão de casamento, de óbito ou até mesmo numa primeira certidão para restaurar. Então é necessário realizar um novo registro. É importante ressaltar que não é permitido restaurar registro de casamento não realizado. Muitas vezes acontece do avô ter convivido com a avó a vida inteira, os dois faleceram, mas não fizeram casamento. E aí vem o descendente querendo casar os avós. Como o casamento não foi realizado, a gente não pode permitir o casamento, a gente não pode realizar o casamento de uma pessoa já falecida. Então, somente se restaura registro não realizado de nascimento e óbito. O de casamento somente na impossibilidade de obtenção do documento.
Então, gente, importante, hein? Não se restaura registro de casamento não realizado. Vamos para a nossa última pergunta. Depois da obtenção da cidadania, é possível retificar os registros para a forma anterior? Não, em hipótese alguma. Um dos efeitos da ação de retificação é a irreversibilidade. Uma vez que os registros só podem ser retificados se comprovado o erro, então não tem como indicar esse erro para voltar no erro anterior. Dá um exemplo para nós. Por exemplo, temos um caso da família Rossi. Eles alteraram o sobrenome porque o sobrenome do ascendente era Rosso, retificaram todos os registros e depois da obtenção quiseram voltar para Rossi, ao argumento de que não existe identidade familiar. Mas, como eu disse, pelo princípio da legalidade, da fidelidade registral, uma vez que o documento original é osso, não é possível voltar com base no erro. Não é possível retificar com o erro e justificar o erro para voltar ao status quo. Ou seja, na Itália eles são Rosso e aqui eles são Rossi. Agora são Rosso aqui também. Agora sim ficou claro. Obrigada. Rogério, muito obrigado. Foi de grande valia a sua contribuição, as informações que você trouxe para esse tema, que é a retificação de documentos para quem está em busca do reconhecimento da cidadania. Eu, em nome da diretoria e dos associados da Ibravissime, te agradecemos mais uma vez e até a próxima.